E aí, me diz uma coisa, você já se deparou com alguma curiosidade sobre algum filme e pensou se realmente aquilo era verdade? Pois bem, nesse vídeo você vai ter algumas curiosidades tão absurdamente absurdos que vão parecer até mentira. Então confira agora alguns fatos sobre famosos que parecem mentira. Um dos personagens mais odiados de todos os tempos, com certeza, é o Rei Joffrey de Game of Thrones. Quem assistiu a série viu o quanto esse moleque era um babaca, com vários outros personagens da série. Pois bem, o repúdio do personagem foi tão grande que o próprio autor dos livros, George R. R. Martin, escreveu uma carta escrita, entre aspas: "Parabéns pela sua excelente performance, todo mundo te odeia", fecha aspas. E para quem não sabe, Jake Gleason, que deu vida ao personagem, depois disso ele resolveu se aposentar de vez da atuação. E se caso vocês não lembram dele, bom, ele começou bem pequenininho fazendo o papel de uma criança, trocando ideia com Batman em Batman Begins. E inclusive tem outro ator nesse filme que também participou de Game of Thrones, Richard Brake, que fez o Rei da Noite. Ele faz o papel do assaltante que matou os pais de Bruce no filme. Eu jamais imaginaria que era ele sem a maquiagem. E falando sobre Batman, tem outro fato bastante curioso no próximo tópico: Mulher Gato e o Passarinho Vivo. Batman: O Retorno é um dos melhores filmes do Batman, isso muita gente deve concordar. A atuação de Michelle Pfeiffer como Mulher Gato foi brilhante, mas tem uma cena que deixou as pessoas que assistiram o filme na época se perguntando: ué, esse passarinho é de verdade? Pois bem, a resposta é sim. Em uma das cenas com o pinguim, a Mulher Gato coloca um passarinho de verdade em sua boca, só para fazer raiva ao vilão. E essa cena existe porque a própria Michelle achou que os fantoches que seriam usados na cena pareciam muito falsos. Bom, pelo visto ela estava mesmo na pele do personagem. Chris Pratt e sua arminha. Essa aqui quem é Marvete vai saber. Durante as gravações do primeiro Guardiões da Galáxia, Chris Pratt teve que gravar várias vezes as cenas de luta, pois ele ficava fazendo barulhinhos de tiro com a boca quando usava sua arma de raio. Não vou julgar, eu faria o mesmo. Thor e sua mãe. E se eu contar pra vocês que Chris Hemsworth conseguiu o papel de Thor graças à sua mãe, vocês acreditam? Pois bem, foi mais ou menos isso que aconteceu. Chris gravou um teste para o filme, mas não teve um retorno. E adivinha só quem estava entre os finalistas para interpretar o herói? O seu próprio irmão, o Liam. Então os produtores pediram para que o Chris mandasse mais um vídeo. E ele mandou uma gravação em que sua mãe lia as falas do personagem de Anthony Hopkins. E olha só, parece que depois desse teste, Chris finalmente conseguiu o papel. Parece que a mãe de alguém tem um filho preferido, hein? Diretor ou professor? O diretor do terceiro filme de Harry Potter, Alfonso Cuarón, pediu para que Rupert, Emma Watson e Daniel Radcliffe escrevessem redações sobre os seus personagens antes dos inícios das gravações. Emma Watson escreveu 16 páginas sobre Hermione. Daniel Radcliffe escreveu o que considerou uma página muito bem escrita por Harry. E Rupert não fez a tarefa, alegando que Ron Weasley também não teria feito. Eu concordo. Henry Cavill quase não foi o Superman. Dá pra acreditar que quase não tivemos Henry Cavill como Superman? E o motivo? Bom, World of Warcraft. Pois é, na verdade há boatos que o diretor do filme, Zack Snyder, queria o ator Joey Manganiello, o que iria conseguir o papel de o Exterminador na série de Os Titãs futuramente. Porém o diretor acabou mudando de ideia depois de ver como Henry Cavill ficou no traje. Na minha opinião, ele só não aprovou na primeira vez porque Henry deveria estar usando aquele bigode medonho. Aí ele raspou e foi aí que o diretor pensou: olha só, acho que agora vai, hein? Agora vai. Mas muito bem, alguns dias se passaram e acontece que na hora que ligaram para ele para informar que ele tinha ganho o papel, ele estava no meio da partida. E vocês sabem, né? Jogo online não tem pausa. O cara até tentou ligar de volta, mas parece que não teve sucesso.
Ele até pensou que tinha perdido o papel, porque caso vocês não saibam, ele tem um histórico de perder papéis bem relevantes, como o de James Bond, que ele perdeu para Daniel Craig, o de Cedrico em Harry Potter, mas no final deu tudo certo. Ele conseguiu ganhar o papel e não sei vocês, mas caiu muito bem nele. Vocês gostam de Henry Cavill como Superman? Escrevam aí nos comentários. Velozes e espertinhos. Você se considera uma pessoa que gosta de brincar com perigo? Pois bem, o diretor Justin Lin de Velozes e Furiosos, pelo visto ele gosta bastante de brincar com perigo. Isso porque ele descobriu que o governo japonês não havia liberado as ruas para poder fazer as gravações. E sabe o que ele fez? Tacou foda-se mesmo assim e chamou toda a equipe e foi para as ruas. O bicho é brabo. Então, mesmo sem nenhuma autorização e com pouquíssimo tempo para poder gravar as cenas, ele conseguiu gravar, e quando a polícia chegou no local e perguntou quem era o diretor daquela bagaça, outra pessoa levantou a mão e foi presa no lugar dele. E isso tudo foi um esquema da própria direção do filme para que Justin Lin não fosse preso. E bom, deu certo. O cara que foi contratado para se passar pelo diretor passou só uma noite na cadeia e o diretor ficou bastante agradecido. Também não foi ele que foi em cana. Jack Nee e a sua mãe. Essa provavelmente vai ser a história mais estranha que você ouviu hoje. Parece até enredo de filme ou novela. O ator Jack Nicholson, que ficou bastante famoso nos anos 80 pelos seus papéis em filmes como O Iluminado, Coringa, entre outros. Pois bem, a história começa quando Jack decide ler um artigo seu em uma revista, onde dizia que na verdade sua irmã mais velha era sua própria mãe, e que ela acabou engravidando dele quando tinha apenas 16 anos de idade. E a avó dele, que queria sua filha continuasse na sua carreira de dança, decidiu que iria criar Jack como se fosse o seu filho e não neto. Eu só estou rindo por fora, querida. Meu sorriso é apenas superficial. Pois bem, e o que aconteceu? Quando Jack leu o artigo, ele ficou sem palavras, é claro. Foi então que ele resolveu ligar para o então cunhado dele, o que confirmou toda a história. Ele contou em entrevistas que na época ele já tinha bastante maturidade para entender as coisas, porém quando essa história veio à tona, tanto a mãe verdadeira do Jack quanto a sua avó já tinham morrido. Mas que dia! É muito azar para uma pessoa só. Você se considera uma pessoa azarada? Bom, garanto a você que mais que o ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus no filme de 2004 dirigido por Mel Gibson, você não é. O ator conta que nas filmagens de crucificação ele teve vários problemas na coluna por ter que carregar aquela cruz durante as filmagens. E durante uma cena de chicotes, o ator acabou recebendo uma de verdade por acidente, claro. Porém, o ator disse que a dor foi tão forte que ficou em silêncio por alguns minutos. Além disso, o ator ainda ficou com pneumonia, já que as gravações aconteceram na Itália e ele tinha que andar quase sem roupa no set. Everybody's in jackets or parkas or trying to keep warm, trying to keep the sand out of their eyes. And here's Jim in a loincloth, covered in blood, and he's up on this cross 15 feet in the air, and the cross is blowing back and forth. And there's definitely moments when you're looking up there and you have your head in your hands. Acha que acabou por aí? Se não bastasse o frio, a chicotada nas costas e a pneumonia, Jim ainda recebeu 2 raios. Isso mesmo, não um, foram 2 raios. E por um milagre, sacou aí? Não aconteceu nada de grave. Bom, só o cabelo dele pegou fogo por alguns instantes, mas fora isso, o cara ficou sussa. Ah, e depois das filmagens ele ainda teve que passar por 2 cirurgias cardíacas. Mas ele tá bem, tá vivo, e eu acho que é o que importa, né? E aí, gostou do vídeo?
não esquece de dar aquela moral clicando no like e no botão de se inscrever pra ajudar, sabe? Eu sou novo aqui no YouTube, aí sabe como é, né? É bem difícil pra quem tá começando. Por hoje é só, gente. Valeu, falou e fui! Game over. Game over.